Então, pessoal, vamos continuar aqui numa outra bateria de exercícios, destacando alguns momentos importantes da história do Ocidente na Idade Média, aqueles momentos que mais aparecem nas provas do vestibular, ok? Então, olha só, nesse quadro, eu estou apresentando para vocês a divisão tradicional da Idade Média, em uma alta Idade Média, na primeira parte, a parte inicial, do século V ao século X, mais ou menos do ano 500 ao ano 1000, e uma baixa Idade Média, do século XI ao século XV, sendo que essa baixa Idade Média, por sua vez, pode ser subdividida em duas fases. Uma primeira fase do século XI ao século XIII, mais ou menos do ano 1000 a 1300, e uma segunda fase do século XIV ao 15, mais ou menos de 1300 a 1450. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a letra para vocês verem melhor. Do ponto de vista do Ocidente, da civilização ocidental medieval, a Alta Idade Média foi a época da formação dessa civilização. Formação do feudalismo, né, afirmação do catolicismo. A primeira fase da Baixa Idade Média foi o apogeu da civilização ocidental medieval. E a segunda fase da Baixa Idade Média foi a época da crise dessa civilização ocidental medieval. Crise conhecida também como crise do século XIV, embora tenha se estendido até o século XV. Ok? Vejam, por exemplo, a questão do feudalismo. Ele nasce na Alta Idade Média. A Igreja Católica, que já existia no final do Império Romano, ela se afirma na Alta Idade Média, quando o Império Romano caiu, mas os monarcas germânicos que surgiram, que assumiram o poder no lugar do Império Romano, esses monarcas fizeram uma aliança com a Igreja. A Igreja sobrevive, né, com esse apoio e proteção dos monarcas. A Alta Idade Média foi marcada por uma conjuntura caracterizada pela retração urbana e comercial. O comércio declinou, as cidades declinaram, a tal ruralização, né, que nós vimos em outras questões, né, no bloco anterior. Foram formados reinos germânicos no lugar, né, do Império Romano do Ocidente. Entre esses reinos, o reino dos francos, na atual França. Esse reino franco fez uma expansão, acabou conquistando, anexando grande parte da Alemanha e da Itália, formando o Império Franco ou Império Carolíngio, porque a dinastia reinante era a dinastia carolíngia na época desse império. Teve uma dinastia antes chamada Merovingia, mas na época do império era a dinastia carolíngia. E seu monarca mais famoso, como eu falei, foi Carlos Magno, coroado imperador pelo Papa Leão em Roma. Esse império, entretanto, teve curta duração. No ano 843, ele foi dividido entre os netos de Carlos Magno, levando, então, portanto, a confirmação da fragmentação política da Europa. Também foi na Alta Idade Média, pessoal, que surgiu o islamismo, a religião islâmica, uma religião monoteísta derivada do judaísmo e do cristianismo, com forte influência judaica, sobretudo, mas também cristã. Surgiu na Arábia no século VII, com as pregações do profeta Maomé, que morreu no ano 622. Depois que ele morreu, os árabes, unificados, né, pela religião e chefiados pelos califas, sucessores de Maomé, fizeram uma expansão com objetivos religiosos e também econômicos, né, obter terras, saques e difundir a religião islâmica. Criaram um grande império islâmico e acabaram conquistando a maior parte da Península Ibérica, que é hoje Portugal e Espanha. Os muçulmanos lá na Península Ibérica ficaram conhecidos como mouros. Tudo isso na Alta Idade Média, ok? Aí quando a gente chega, aqui na Baixa Idade Média, na primeira fase, entre o ano 1000 e 1300, vamos lá, olha o feudalismo. Ele passou por uma expansão, ok? A Igreja Católica atingiu o auge nessa época. Ocorreu o cisma do Oriente, no ano de 1054, a separação definitiva entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega. Já fala assim, mas se dividiu, a Igreja estava no apogeu? Porque confirmou a autoridade do Papa no Ocidente. O Papa disputava essa autoridade com o bispo de Constantinopla, o chamado patriarca, que tinha um respaldo dos imperadores bizantinos. Quando aconteceu essa separação,
A Igreja Católica, a Igreja chefiada pelo Papa, ela fica mais fortalecida. A autoridade do Papa é confirmada no Ocidente. É uma época em que a Igreja fez uma reforma chamada Reforma Gregoriana, tentando moralizar o clero, né, combater vários vícios, né, e a autoridade do Papa foi ainda mais reforçada. O Papa quase se transforma num monarca universal acima, né, dos demais monarcas. A época em que surgiram as ordens mendicantes, como a ordem dos franciscanos. Então o auge da Igreja Católica medieval foi nesse período, ok? Agora, olhem só a conjuntura. A população na Europa, aqui, ó, isso entre o ano 1000 e 1300, século XI, né, ao final do século XIII. A população crescia, as cidades cresceram, o comércio cresceu, aumentou a circulação de moeda, foi o renascimento urbano e comercial, os principais centros, Itália e o norte ali da França, pegando também a Bélgica, né, e uma parte da Holanda, a região de Flandres, foram os grandes dois centros comerciais urbanos, né, da Europa nessa época. A burguesia, aquela camada de comerciantes, mercadores, os primeiros banqueiros, né, artesãos também, estava se fortalecendo nessas cidades. Muitas cidades ficaram independentes, viraram cidades-estados totalmente independentes. Foi o caso de Gênova, foi o caso de Veneza, na Itália. Outras adquiriram autonomia em relação aos senhores feudais. As universidades surgiram nessa época, aumentou a demanda, a procura por advogados, médicos, né, e o conhecimento e a produção intelectual até então restrita à igreja, aos mosteiros, passa a ter um caráter também laico, né, secular, com o desenvolvimento das cidades e das universidades. Artesãos, de um lado, comerciantes, de outro lado, começaram a se organizar em corporações de ofício, conhecidas como guildas e grêmios, buscando proteger o interesse comum, né, dos seus membros, evitando a concorrência entre eles. Nessa época, no Islã, a gente vai ter um confronto maior ainda entre o mundo ocidental católico, né, e o mundo islâmico, com as cruzadas no Oriente Médio, com a intenção de libertar Jerusalém do domínio muçulmano, conquistar a Terra Santa, mas também com os comerciantes da Itália interessados em controlar as áreas que que vendiam especiarias no mar Mediterrâneo, né, o grande eixo comercial era o mar Mediterrâneo, e as cidades italianas vão tentar dominar os principais centros distribuidores de especiarias do Oriente, né, de produtos de luxo, na Síria, né, no Egito também. Essas cruzadas, entretanto, acabaram fracassando, mas dinamizaram ainda mais o comércio entre Europa e Oriente. E também na mesma época, muito parecido com as cruzadas, ocorreu a reconquista cristã da Península Ibérica. Aqueles territórios muçulmanos, mouros, que a gente viu na Alta Idade Média, passaram a ser reconquistados pelos cristãos do norte da Espanha, né? Já havia um reino no norte da Espanha chamado o Reino das Astúrias, e também pela nobreza da França. Então, gradualmente, os mouros, os muçulmanos, foram perdendo o controle sobre a Península Ibérica, que foi cristianizada, foi feudalizada, e novos reinos católicos surgiram na região. Portugal, Castela, Aragão. Olha aqui nesse mapa. Está aqui do outro lado, peraí. Está aqui, ó. Isso aqui é mais ou menos a situação ali da região por volta do ano 1000. A parte dominada pelo Ocidente, né, do Islã até a Reconquista Cristã, e a área dominada por Bizâncio. Ok? Ocorreu então uma expansão do Ocidente, que não deu certo ali no Oriente Médio, né, em Jerusalém, mas que deu certo no sentido de absorver, por exemplo, o sul da Itália, foi conquistado, na Península Ibérica também. Beleza? Voltando aqui. Opa, voltar aqui para o esquema. Bom, epa, que eu acho que eu não tirei o... Ixi, estão mandando aviso aqui para mim, não sei se está aparecendo para vocês, esqueci de sair botar no modo avião. Pera aí, deixa eu só botar aqui rapidinho no modo avião, pessoal. Deixa eu ver como é que eu faço, não vai dar problema. Pronto. Deixa eu voltar aqui para o nosso esquema. Opa, ficou torto. Voltei. A gente fica mais tranquilo, né? Bom, e a segunda fase da Baixa Idade Média, né, do século XIV ao século XV, a época da crise, está marcada pelo declínio da civilização ocidental. A própria Igreja Católica entrou em crise com o chamado cisma do Ocidente. Não confundam o cisma do Ocidente com o cisma do Oriente. O cisma do Ocidente deixou a Igreja Católica dividida entre dois papados rivais.
um papa em Roma e um outro em Avignon, uma cidade na França. A autoridade da igreja declina, aquilo gera uma crise espiritual, né, na população altamente religiosa da Europa, e as heresias avançaram nessa época, contestando, né, vários valores ou várias ideias do cristianismo. As heresias acabaram fracassando, mas já estavam preparando o terreno, né, para a reforma protestante no século XVI. Agora, a conjuntura da época, além da divisão da igreja, ela foi marcada pela fome, mudanças climáticas arruinaram as colheitas europeias no início do século XIV. Né? Por outro lado, a produtividade agrícola na Europa era muito baixa, não acompanhava o crescimento populacional. O resultado é que na década de 1310, uma grande fome matou pelo menos 10% da população da Europa, em sua maioria camponeses, que já estavam sofrendo com a superexploração feudal, porque a crise levou a um declínio da renda feudal e os senhores feudais aumentaram a exploração sobre os camponeses, agravando a tensão social na Europa. A peste negra, entre 1347 e 1350, né, uma peste bubônica, oriunda da China, que chegou na Europa por meio das vias comerciais, por meio dos contatos comerciais, a importação de especiarias e tal, assolou a Europa em meados então, do século XIV, né, como comentei, e matou algo entre 25% a 30% da população europeia. Foi uma catástrofe, né, sem precedentes. Aliás, tinha alguns precedentes, que a peste bubônica já havia atingido a Europa também no início da Alta Idade Média. Agora, ela atingiu mais territórios. Os camponeses sendo superexplorados pelos senhores feudais, né, passando fome, morrendo de fome, com parente morrendo de fome, atingidos pela peste negra, vão se revoltar contra os senhores feudais. Então ocorreram várias revoltas camponesas, conhecidas como Jacquerie na França, mas elas atingiram vários países da Europa. E os senhores feudais passaram a disputar entre si feudos, terras e os tronos europeus, né, divididos em facções rivais. Foi o caso famoso da Guerra dos 100 Anos, a disputa pelo trono da França, entre monarcas da Inglaterra e a dinastia Valois na França. A guerra foi vencida pela França, pela dinastia Valois, e a Guerra das Duas Rosas na Inglaterra, onde a nobreza inglesa ficou dividida entre duas famílias que disputavam o trono inglês, a família Lancaster e a família York. No final, as duas famílias foram dizimadas e quem assumiu o trono da Inglaterra foi uma terceira família, a família Tudor. Nos dois casos, pessoal, a nobreza sai enfraquecida. Nos dois casos, o feudalismo entra em declínio. Nos dois casos, a monarquia sai fortalecida e o processo de centralização política e de superação do feudalismo avançou. E aqui, ó, na mesma época, a questão do Islã. Nesse final da Baixa Idade Média é que surgiu o Império Turco-Otomano, lá no Oriente Médio. Né? E esse império foi conquistando o que restava do Império Bizantino. Os turcos foram conquistando o que restava do Império Bizantino e tomaram Constantinopla em 1453. Então, reparem, a civilização ocidental medieval entrou em crise, mas a civilização bizantina sofreu uma crise pior ainda, porque ela desapareceu, ela foi destruída, o Império Bizantino foi destruído pelos turcos. Ok? Então, esse é um apanhado geral. Vamos fazer algumas questões sobre esse assunto. A primeira questão fala sobre o islamismo e destaca a relação dos muçulmanos com o comércio e a escravidão. Fala assim, ó, as caravanas do Sudão ou do Níger trazem regularmente a Marrocos, a Tunis, sobretudo aos montes da Barca ou ao Cairo, milhares de escravos negros arrancados aos países da África tropical. Os mercadores mouros, muçulmanos, organizam terríveis razias, ataques, que despovoaram regiões inteiras do interior. Este tráfico muçulmano dos negros de África, prosseguindo durante séculos, em certos casos até os mais recentes, desempenhou, sem dúvida, um papel primordial no despovoamento antigo da África. Olha que interessante, está falando então da prática em larga escala da escravidão medieval pelos muçulmanos na África antes da descoberta e colonização da América pelos europeus. O texto descreve um episódio da história dos muçulmanos na Idade Média, quando Maomé começou a pregar a Guerra Santa no Cairo como condição para a expansão da religião de Alá, que garantia aos guerreiros uma vida celestial de pura espiritualidade. Errado. O Cairo é no Egito, Maomé não foi para o Egito. Né? O Cairo surgiu depois que os muçulmanos conquistaram o Egito.
O Maomé pregava a Guerra Santa em Medina. Ele teve que fugir de Meca, na sua terra natal, para Medina, né, no ano 622. Eu acho que eu falei na outra aula que ele morreu em 622. Né? Não, 622 foi a Égira. Ele morreu foi no ano 632. Ele morre em 632. 622 foi quando ele fugiu de Meca para Medina, né? A chamada Égira. E ele assume o poder em Medina. De Medina ele trava a Guerra Santa na Península Arábica, unifica os árabes, conquista a Meca. Mas não fez isso no Cairo, está errado. B. O texto descreve a história dos muçulmanos quando, B, atuaram no tráfico de escravos negros, dominaram a África do Norte, atravessaram o Estreito de Gibraltar e invadiram a Península Ibérica. Verdadeiro, né? Os muçulmanos criaram um grande império que dominou todo o norte da África e acaba conquistando a Península Ibérica. A resposta é a letra B. Vamos ver a C. A expansão árabe foi propiciada pelos lucros do comércio de escravos, que visava abastecer com mão de obra negra as regiões da Península Ibérica. Não. A expansão levou ao domínio, né, do comércio de escravos, mas não foi gerado ou propiciado por esse comércio. E também não tinha intenção de fornecer escravos negros para a Península Ibérica, fornecia para outros mercados no Oriente. D. Os reinos árabes floresceram no sul do continente africano, nas regiões de florestas tropicais, berço do monoteísmo islâmico. Errado. Os reinos árabes se desenvolveram no norte da África, sobretudo no Saara, né, e o berço do monoteísmo islâmico foi a Arábia. Né. Os árabes ultrapassaram os Pirineus e mantiveram o domínio sobre o Reino Franco até o final da Idade Média Ocidental. Não, eles realmente invadiram a França, né, o Reino Franco, na Alta Idade Média, mas foram contidos na Batalha de Poitiers pelos francos. Então ficaram limitados à Península Ibérica. A resposta, portanto, é a letra B. A fim de satisfazer as necessidades do castelo, os comerciantes começaram a fluir à frente da sua porta, perto da ponte. Mercadores, comerciantes de artigos caros e depois donos de cabaré e hoteleiros que alimentavam e hospedavam todos aqueles que negociavam com o príncipe. Foram construídas assim casas e instalaram-se albergues onde eram alojados os que não eram hóspedes do castelo. As habitações multiplicaram-se de tal sorte que foi logo criada uma grande cidade. Então está falando da formação de cidades ao redor dos castelos, né, na Idade Média. De acordo com o texto, o nascimento de algumas cidades da Europa resultou da transformação do negociante sedentário em comerciante ambulante, ao contrário, ele vai se fixar na cidade, vai se tornar sedentário. B, da oposição dos senhores feudais à instituição do mercado no seu castelo. Não, os senhores feudais vai permitir que os comerciantes fiquem ao redor do castelo, até porque ele, senhor feudal, vai lucrar com a cobrança de taxas, de impostos em cima, né, daquele comércio. C, da atração exercida pelos pregadores religiosos sobre a população camponesa. Não, está falando que são os comerciantes buscando a proteção do castelo, né, se fixando, né, ao redor do castelo, não por causa de pregação religiosa. D, resultou da insegurança provocada pelas lutas entre nobres feudais sobre a atividade mercantil. Não, então, na verdade, realmente as guerras feudais afetavam, atingiam o comércio, mas o texto em si está falando da atração, né, em relação dos comerciantes, da população em relação ao castelo e da consequente formação, né, de cidades ou do crescimento populacional ao redor do castelo, né, em relação ao comércio, atividades urbanas e tal. Só pode ser a letra E, né? Vamos ver o que fala a letra E. Fixação crescente de uma população ligada às atividades mercantis. É isso. As atividades mercantis vão se desenvolver ao redor do castelo, né, dando origem a uma nova cidade, que lá no norte da Europa foi chamada de Burgo, e os seus habitantes foram chamados de burgueses. 3. Desde o século XII, as cidades organizavam a sua produção artesanal por meio das corporações de ofício. As corporações agrupavam os artesãos de cada ofício. Havia em cada cidade a corporação dos sapateiros, dos tecelões, dos curtidores, etc. As corporações de ofício medievais tinham por objetivo A, defender o livre mercado? Não. Elas monopolizavam o comércio e defendiam seus membros. B, estimular novas invenções e descobertas? Não. A intenção era, na verdade, era proteger, né, os seus membros. C, lutar pelos salários dos aprendizes? Não, lutava para defender os interesses dos membros. Né? D, impedir a concorrência? É isso, impedir a concorrência entre eles.
e, né, proteger o coletivo, o conjunto, né, impedindo a concorrência entre eles, fixando o preço, a qualidade do produto e tal. Eliminar as organizações hierárquicas existentes nas corporações. Não, havia uma hierarquia, né, do artesão proprietário, né, o aprendiz, né, o jornaleiro, né, o empregado, né, daquele jornaleiro, ou daquele jornaleiro não, daquele proprietário, né, daquele artesão proprietário. Ok? Então a resposta é a letra D, visando o interesse coletivo e impedir a concorrência entre os membros da corporação. 4. Quanto às galeras fugitivas carregadas de doentes e feridos, tiveram que enfrentar no rio Nilo os navios dos muçulmanos que barravam sua passagem, e foi um massacre quase total, os infiéis só pouparam aqueles que pudessem ser trocados por um bom resgate. A cruzada estava terminada, e foi cativo que o rei entrou em Mansurá, extenuado, consumido pela febre, com uma desinteria que parecia a ponto de consumi-lo, e foram os médicos do sultão que o curaram e salvaram. O texto, pessoal, é um texto que fala sobre a cruzada no Egito, né? Uma das expedições, né, militares, né, religiosas, né, com a intenção de conquistar o Oriente, nesse caso, especialmente tentando conquistar o Egito, né, dominar ali o norte do Egito e do norte do Egito tentar conquistar Jerusalém. Essa cruzada contou com a participação do rei Luís, né, da França, e ele acabou capturado nessa cruzada, que foi um fracasso. A cruzada do rei Luís, depois virou São Luís, né, o Luís IX. Muito bem. Os acontecimentos descritos pelo escritor Joinville em 1250 revelam que as cruzadas foram organizados pelos reis católicos em comum acordo com chefes egípcios para tomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Não, os chefes egípcios, como foi o caso do sultão no Egito, ele era muçulmano. Está errado. B. Consequências das atrocidades dos ataques dos islâmicos nas regiões da Península Ibérica. Não, vai ser dirigida contra os muçulmanos em Jerusalém em razão, né, de atrocidades cometidas pelos muçulmanos em Jerusalém. Não só em razão disso, mas precipitada, né, ou precipitadas por essas atrocidades. C. Uma resposta ao domínio do militarismo árabe que ameaçava a segurança dos países cristãos e do papado. Não. A Europa feudal já estava segura, não havia uma ameaça muçulmana diretamente sobre o Papa ou sobre a Europa. Né? Então, na verdade, os cristãos é que vão tentar tirar os muçulmanos de Jerusalém. D. Um movimento de expansão de reis cristãos e da Igreja Romana nas regiões do mundo islâmico. É isso. As cruzadas foram movimentos com essas características. Né? Expedições militares organizadas pelos reis europeus em represália aos ataques dos bizantinos a Jerusalém. Não, os bizantinos eles eram cristãos, inicialmente foram aliados, né, dos reis católicos, depois acabaram sofrendo também um ataque das cruzadas, mas não houve retaliação porque os bizantinos atacaram Jerusalém. Ao contrário, Jerusalém era dominada pelos muçulmanos e tinha pertencido ao Império Bizantino. Ok? Então a resposta 4 é a letra D de dado. 5. As cruzadas no Oriente Médio tiveram profunda repercussão sobre o feudalismo, porque, entre outros motivos, diminuíram o prestígio da Santa Sé, né, do papado, em virtude da separação das igrejas cristãs de Roma e de Bizâncio. Não, ao contrário, o Papa apoiando as cruzadas, né, ele vai conseguir mais unidade, mais apoio na Europa, mais prestígio. B. Impedindo os contatos culturais com civilizações refinadas como a bizantina e a árabe. Ao contrário, as cruzadas fracassaram, mas os cruzados conseguiram não, foram muito influenciados pela cultura árabe e pela cultura bizantina. Inclusive, tradições clássicas greco-romanas, né, foram difundidas por árabes e bizantinos. C. Aceleraram o comércio e o desenvolvimento de manufaturas, promovendo o crescimento de uma nova camada social, verdadeiro. As cruzadas fracassaram, mas dinamizaram o comércio entre a Europa e o Oriente, comércio no mar Mediterrâneo controlado pelos italianos. D. Desintegraram o sistema de comércio com o Oriente. Está errado, é exatamente o oposto, gerando a decadência dos portos de Veneza, Gênova e Marsella. Não, esses portos avançaram e se desenvolveram. Ok? Tem mais um item aqui, ó. Estimularam a expansão da economia agrária, que minou a economia monetária dos centros urbanos. Não, estimularam a expansão da economia monetária. Beleza? Tá ficando também longo esse vídeo, eu vou só comentar os outros itens. 6.
As cruzadas não foram as responsáveis pelas grandes transformações econômicas, mas produto delas. Contudo, elas não deixaram de contribuir para os avanços daquelas transformações. O intenso comércio praticado pelas cidades italianas Gênova e Veneza cresceu bastante com a abertura dos mercados orientais, para o que as cruzadas desempenharam um papel decisivo. A resposta dessa questão, mostrando a relação das cruzadas com o desenvolvimento comercial, é a letra E. A relação entre os cruzados com bizantinos e muçulmanos, perdão que eu não falei do comando. Além da decorrência apresentada, pode-se atribuir a essas expedições a relação entre os cruzados com bizantinos e muçulmanos, permitindo que a Europa voltasse a ter contato com algumas obras de filosofia grego-romana. Né? Tem a ver com outro item que a gente comentou na questão anterior. Ok? 7. A peste negra era transmitida essencialmente pelos parasitas, principalmente as pulgas e os ratos. Era uma doença exótica, contra a qual os organismos europeus não tinham defesas. Veio da Ásia pela Rota da Seda, um dos caminhos de produtos de luxo asiáticos para a Europa, que atravessava ali a Ásia Central e parava no Mar Negro. Veja, a epidemia, essa catástrofe, é, portanto, também um dos efeitos do progresso, do crescimento. A resposta dessa questão, pessoal, é a letra D de dado. Porque fala o seguinte, o comando fala, a partir do texto acima, que trata do aparecimento da peste negra na Europa no século XIV, podemos dizer que D. A integração entre regiões diferentes do planeta, provocada pelo comércio e por intercâmbios culturais, também pode contribuir para a disseminação de doenças. É claro, você aproxima povos, aproxima pessoas e aproxima doenças. Né? Tomar aqui uma água. A resposta é a letra D. 8. As Jacqueries, que marcaram profundamente os momentos finais da Idade Média, constituíam-se, é a letra E, aquelas revoltas camponesas. Revoltas camponesas, no caso populares, empreendidas pelas populações pobres do campo, os camponeses, como consequência da escassez de alimento, carestia e aumento dos impostos feudais. Ok? 9. A Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra, a letra D, foi estimulada pelo interesse econômico inglês sobre a região de Flandres. De fato, a guerra foi uma disputa pelo trono da França, mas um dos motivos da guerra foi a disputa entre Inglaterra e França pelo controle de Flandres, a tal região no norte da França, a Bélgica, muito rica em comércio, em cidades, em impostos, e Flandres tinha um artesanato têxtil muito avançado que utilizava lã produzida na Inglaterra. Então tinha uma relação econômica muito forte pela Inglaterra. A Inglaterra queria dominar aquele território que a França também queria dominar. Então a resposta é a letra D. E 10. A Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França determinou importantes consequências para o desenvolvimento posterior destes países. Assinale a alternativa que não corresponde a esse contexto. Vocês estão vendo aí, já aparece o gabarito aí embaixo, a letra C, A vitória inglesa determinou o fim dos direitos feudais sobre os camponeses na França. Errado, a Inglaterra perdeu a guerra, a vitória foi francesa. E os direitos feudais não foram abolidos. Se vocês terem uma ideia, os direitos feudais na França só foram abolidos com a Revolução Francesa. Ok? Pessoal, é isso aí. Vai ficar longo esse vídeo, mas aí pelo menos a gente conseguiu ver todas as questões. Ok? Até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.